Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. É meia-noite. Notícias com a edição da Laura Figueiredo. Laura, boa noite. Começamos com o Benfica. Venceu o Aarhus por 3-1 na Dinamarca. Garante assim a entrada na Liga Europa. O resultado final contou com 2 golos de Prestiani aos 19 e aos 61 minutos, a primeira vez do argentino a bizar num jogo, e ainda um golo de Rafa Silva aos 55 minutos, sendo este o terceiro jogo consecutivo em que marca pelos encarnados. No final da partida, o treinador do Benfica elogiou a evolução da equipa. Marco Silva destaca que, apesar de saber que eram os favoritos para passar à fase regular, conseguiram esta noite prová-lo. Disse-vos aqui ontem que estávamos muito longe daquilo que ainda temos que estar, mas é importante perceber que há uma evolução. Para nós é muito importante perceber que há uma identidade a ser criada e que há evolução, e basta olhar para aquele jogo de 23 e olhar agora. São duas coisas completamente diferentes, e isso para mim e para nós como equipa é muito importante. Ser favorito é uma coisa, outra coisa é prová-lo, e nós provamos. Marco Silva destacou também o momento do único golo sofrido. Considera uma sorte para os dinamarqueses e um infeliz azar para o Benfica. Mostra-se por isso orgulhoso por a equipa não ter concedido nada ao adversário. Acabamos por ganhar de uma forma justa, com alguns bons momentos, alguns bons golos. Novamente também com mais oportunidades para fazer mais golos. Acabamos por sofrer o golo numa bola fortuita. Aqui há claramente falar do azar. Praticamente não concedemos nada ao adversário, que é importante para nós também. Jogando fora de casa, num ambiente que nós sabíamos que seria difícil, de um apoio forte à equipa da casa, e a equipa teve muito bem. As declarações de Marco Silva, o treinador do Benfica, no final da partida, que os encarnados venceram por 3-1, garantem assim o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. Já o Sporting de Braga apurou-se esta noite para a fase de Liga da Liga Conferência de Futebol, ao empatar 0-0 em Viena com a Áustria, beneficiando do triunfo 2-0 trazido da primeira mão do play-off. Já quanto ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto, ficaram a conhecer esta quinta-feira os adversários na edição deste ano da Liga dos Campeões. O sorteio da Champions aconteceu durante a tarde no Mónaco e juntou várias caras conhecidas do futebol do velho continente. Leões e Dragões conheceram o destino nas competições europeias e João Lourenço, o sorteio ditou que as equipas portuguesas tenham desafios difíceis até ao final de janeiro. Começamos pelo Futebol Clube do Porto, que no pote 1 tem pela frente 2 equipas da Premier League. A equipa de Francesco Farioli recebe o Manchester City e viaja até Anfield para defrontar o Liverpool. Descemos até ao pote 2. Há uma viagem até Sevilha para enfrentar o Betis e um desafio caseiro frente aos neerlandeses do PSV. Mantemo-nos nos Países Baixos, onde os azuis e brancos vão se deslocar até Roterdão para jogar frente ao Feyenoord. O pote 3 determinou ainda que o Dragão vai receber os azuis do Napoli. Por fim, o pote 4 dita que os Dragões viajam até Praga para defrontar o Slavia e recebem os austríacos do Lask. Já no Sporting, o sorteio dita muitos regressos ao reduto leonino. A equipa do Barcelona, capitaneada pelo ex-leão Rafinha, vem a Lisboa. O Sporting tem viagem marcada para o Etihad Stadium para defrontar o Manchester City. O segundo pote determinou que a turma de Rui Borges vai receber o Manchester United e viaja até Itália para defrontar a Roma. Descemos até ao pote 3. Há duelo em Alvalade, frente aos turcos do Galatasaray, e uma viagem até Londres, a cidade que serve de casa emprestada dos ucranianos do Shakhtar Donetsk. No pote 4 há um duelo de má memória. O Sporting recebe o Lask e uma viagem até ao norte de França para jogar frente ao Lens. João Lourenço com o essencial do sorteio para a fase de Liga da Liga dos Campeões. O calendário final é conhecido no sábado. Na política, Laura, o Primeiro-Ministro deseja um entendimento nacional sobre as reformas da Segurança Social antes das próximas eleições. Em resposta a perguntas dos jovens que participam na Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro reiterou o compromisso de não fazer qualquer alteração na atual legislatura. Assegura que se algum dia propuser uma transformação estrutural, será apenas na base de um compromisso. O meu desejo era que nós pudéssemos ter um entendimento nacional para que, independentemente da força política que ganhasse as eleições, todos se comprometessem a executar a transformação estrutural
que dá sustentabilidade a este sistema. Para isso temos de nos entender. E para nos entendermos precisamos, por assim dizer, de partir muita pedra. Precisamos de discutir soluções, precisamos de discutir fontes de financiamento, para depois concluirmos se vale a pena mudar por aqui, se vale a pena mudar por ali, com que conteúdo e com que previsão temporal. Questionado ainda sobre como pretende continuar a negociar com o PS e Chega, apesar das várias coligações negativas entre os dois partidos no Parlamento, Luís Montenegro diz que o governo tem sido muito paciente. Nós temos de ter, em primeiro lugar, tolerância democrática e, portanto, perceber que aos partidos da oposição compete, sobretudo, ilustrar e mostrar aquilo que está mal. Se isto é, do ponto de vista da posição da governação, respeitar quem está na oposição, também convém que as oposições respeitem quem está no governo. Mas nós somos muito pacientes com a oposição. A oposição diz muitas asneiras e muitos disparates, mas a oposição faz parte do sistema. As declarações de Luís Montenegro em resposta a perguntas feitas pelos participantes na Universidade de Verão do PSD, nesta que foi a primeira vez em que um presidente do partido respondeu a perguntas dos alunos. E também na Universidade de Verão do PSD, o socialista João Soares considera que comparar José Luís Carneiro a André Ventura é uma indecência. O ex-ministro da Cultura discursou hoje na Universidade de Verão do PSD, onde aproveitou para criticar a intervenção de Hugo Soares na abertura desta iniciativa, altura em que acusou os líderes do PS e do Chega de estarem cada vez mais parecidos na impreparação para serem alternativas ao atual governo. Ora, João Soares considera que esta comparação é indecente e, apesar de destacar o PSD como uma parte essencial da espinha dorsal da democracia portuguesa, atribui um papel superior ao PS. Comparar o José Luís Carneiro com aquele senhor que é líder do Chega e que nos habituou às coisas mais inacreditáveis desse plano é uma indecência, porque a verdade é esta: vocês, PSD, são uma parte essencial da espinha dorsal da democracia portuguesa e nós somos ainda mais essenciais, porque nós somos mesmo a coluna vertebral da liberdade e da democracia portuguesa desde sempre. João Soares saiu ainda em defesa do Ministro da Administração Interna, considera que Luís Neves tem sido alvo de uma campanha miserável. Estamos de tal maneira permanentemente a ser metralhados com coisas completamente secundárias. Eu podia usar um exemplo que já está a passar de moda, que é a casa de campo do atual Ministro da Administração Interna. Se é um tanque, ou se é uma piscina, ou se é um não sei o quê, ou se é o carro, é uma campanha como eu nunca vi, miserável. E eu presto homenagem ao senhor, que foi um excelente diretor da Polícia Judiciária. As declarações do socialista João Soares, antigo presidente da Câmara de Lisboa e também ex-ministro da Cultura, foi hoje o orador convidado do jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD. E, Laura, a União Europeia vai mobilizar 1 milhão de euros para ajudar as vítimas das inundações que atingiram o Nepal. Os fundos destinam-se a cuidados urgentes de saúde, alimentação e abrigo às vítimas. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pela Comissão Europeia, numa altura em que estão já confirmados mais de 390 mortos. Há também mais de 1.500 desaparecidos, entre os quais 3 cidadãos portugueses. O ministro Paulo Rangel deixou hoje um apelo para que os portugueses que viajem para locais potencialmente perigosos o comuniquem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Todas as pessoas que vão para sítios que têm algum perigo ou que são recônditos, não têm perigo especial, mas são muito longe, que se inscrevam na aplicação do viajante do Ministério dos Estrangeiros. Porquê? Porque sempre que acontece um facto deste género, nós temos condições de contactar essas pessoas. E, portanto, isso é fundamental. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas na Lausanne. E, Laura, entretanto, a Médicos Sem Fronteiras já tem equipas a atuar no Nepal. À Rádio Observador, o diretor-geral da organização explica que, neste momento, a Médicos Sem Fronteiras está a estabelecer os primeiros contactos com as autoridades locais e identificar o tipo de ajuda que é prioritária. É a questão primordial. É o que é que importa fazer e aonde, completando toda a ajuda humanitária que isso está a ser feito. E dentro deste exercício há várias componentes numa resposta de emergência, aquelas que enumerou, a água e saneamento, o abrigo, respostas de emergências, itens não alimentares, e tudo isto está a ser avaliado e perceber onde é que a Médicos Sem Fronteiras pode concentrar. João Antunes, o diretor-geral da Médicos Sem Fronteiras, que destacou ainda que a saúde mental é uma questão que deve ser encarada durante este cenário. Laura, com 10 minutos para lá da meia-noite, vamos a outras notícias que importa destacar a esta hora.
Os Estados Unidos estarão perto de fechar um acordo para garantir o acesso a longo prazo às reservas de petróleo da Venezuela. As fontes citadas pela Reuters explicam que o entendimento, que poderá ser formalizado e tornado público em breve, permitirá a Washington assegurar o controlo de um conjunto de campos petrolíferos venezuelanos a explorar por empresas norte-americanas. O primeiro-ministro canadiano garante que o Lago Ontário vai manter o nome agora e para sempre. Declarações que surgem em resposta a Donald Trump, que deu uma ordem executiva para mudar o nome oficialmente utilizado pelo governo norte-americano para Lago América. Ora, o primeiro-ministro do Canadá reforça também que o nome do lago tem mais de 400 anos, sendo anterior tanto à Confederação Canadiana como à Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em Ceuta, centenas de manifestantes bloquearam esta quinta-feira por mais de 2 horas o acesso de um caminhão da Cruz Vermelha a uma praia onde estão concentrados migrantes ilegais desde a entrada maciça em julho. Num protesto pacífico para exigir ao governo uma solução para a crise na cidade autónoma espanhola, os manifestantes expressaram descontentamento pelo prolongamento de uma situação que, segundo denunciam, está a condicionar a vida diária dos moradores e a gerar um sentimento crescente de insegurança. A manifestação decorreu sem incidentes. Os participantes mantiveram a posição, mesmo com a presença policial. Ponto final nesta edição da meia-noite com a Laura Figueiredo, que está de regresso esta sexta-feira para mais uma noite informativa. Um abraço, Laura, um bom descanso. Até amanhã. As notícias estão de regresso à meia-noite e meia, já com edição do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. É com ele a madrugada informativa desta quinta-feira na Rádio Observador. Este programa tem o apoio de BetClick.